Para quem devem ter reparado aí, eu fiquei praticamente não, eu fiquei uma semana fora, e aí eu quero retomar com vocês aí algumas informações importantes, agora com essa novidade, né, que estamos aí agora entrando às 8h30 aqui no YouTube, e eu acho que assim a gente pode atualizar mais as informações antes da gente começar até a abertura aqui do mercado brasileiro, né? Então, vamos lá. Zegodzilla 9819. Muito bom dia, meu amigo. Muito linda mensagem, viu? Zegodzilla. Muito linda mensagem. Então agora a gente pode fazer com um pouco mais de calma, né? O nosso panorama aí, para a gente poder ver as informações, tá? Bom, semana passada foi uma semana um pouco mais negativa, né? Apesar de não estar aqui todos os dias, eu me atualizei sobre isso e acho que teve bastante coisa importante, né? Teve o encontro do Trump com o Xi Jinping, que eu, pelo que eu vi no final da semana acabou trazendo um pouco mais de negatividade, né? Questão da guerra que ainda fica no meio desse impasse e é importante a gente retomar aí todas essas informações, certo? Bom, vamos começar dando uma olhada aqui no fechamento de Ásia, né? A gente teve Xangai 0,09 de queda, Hang Seng 1,11 de queda, Nikkei 1,08 de queda, Kospi 0,31 de alta e o S&P australiano 1,45 de queda também. Vamos dar uma lida aqui sobre esse fechamento lá na Ásia. Kospi se descola de seus pares com perspectiva de acordo na greve da Samsung. Na contramão de seus pares, o sul-coreano Kospi subiu 0,31, recuperando parte da queda da sexta-feira em meio à diminuição das preocupações em greve na Samsung. Só fazer um parênteses aqui, que eu acabei não falando do fechamento da sexta-feira. Lá fora a gente teve Nasdaq fechando 1,54 de queda, S&P fechando 1,24 de queda, Dow Jones 1,07 de queda e Russell 2,44 de queda. Aqui no Brasil, a gente teve o dólar fechando 1,39 de alta e o índice 0,71 de queda. O Ibov, né, fechando 0,61. Então, a gente consegue ver aí uma sexta-feira bem mais negativa, né? E a semana como um todo acabou sendo mais negativa também. Então, voltando aqui para a questão da Ásia. Decisão judicial foi, em parte, favorável à empresa, que retomará as negociações. Em outros mercados, a sessão foi instável, refletindo estagnação nos esforços para encerrar a guerra do Irã. A disparada do petróleo alimenta medo da inflação e leva a apostas em aumentos de juros, derrubando os títulos de Tóquio a Nova York. Os rendimentos dos treasuries de 10 anos atingiram 4,631%. Os dos títulos japoneses de 10 anos bateram o maior patamar desde 1996. Nikkei caiu 0,97, Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,11, Taiwan, o TAIEX caiu 0,68, sob o peso das techs. A TSMC caiu 1,60. Na China, Xangai caiu 0,09 e o Shenzhen 0,20, em meio aos dados fracos que alimentaram expectativas de estímulo. O rendimento de títulos do governo chinês, com vencimento de 10 anos, caiu para cerca de 1,75%, nível mais baixo em quase 3 semanas. Então, o fechamento por lá foi mais negativo, sem um fator em específico, né, para essa negatividade, mas, de qualquer forma, ficou mais pesado por lá. Silva Nimar. Bom dia, Silva.
Luiz Carlos de Souza, bom dia. Muito bom dia a todos vocês. Vamos falar um pouquinho de Europa? Europa, vamos ver se teve algum calendário aqui. A gente até teve um calendário na China, né? Como vocês podem ver aqui do lado direito. Vendas no varejo ficou um pouco abaixo do esperado. Taxa de desemprego também um pouco abaixo. Produção industrial um pouco abaixo. Foram dados relativamente ruins, né? Ontem na China, mas nada que fosse tão significativo. Hoje, na Europa, não tivemos nenhum calendário econômico relevante, como a gente pode ver aqui. Europa, nesse momento, o Eurostock 0,29 de queda, a Bolsa da Inglaterra 0,41 de alta, o DAX 0,53 de alta, CAC 40 0,69 de queda, IBEX 35 0,23 de queda e o índice italiano 1,65 de queda. No geral, Europa está um pouco mais negativo, mas a gente vê que Alemanha e Inglaterra estão um pouco positivos. Vamos dar uma lida aqui sobre o que é trazido em relação às bolsas europeias. Operam mistas ante receio de inflação. Após abrirem em queda, as bolsas europeias passaram a operar mistas na manhã dessa segunda-feira, com a alta dos preços do petróleo ampliando o temor de inflação global, enquanto não há avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para pôr um fim ao conflito de Hormuz. O mercado segue cauteloso. Na semana passada, os números de inflação nos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão assustaram investidores. Há pouco as bolsas de Londres, aí ele fala dos percentuais, né? Então, nada muito significativo. Temor de inflação global para essa semana. A gente vai, daqui a pouquinho, vai dar uma olhada na agenda da semana, e aí a gente alinha toda essa expectativa, né? O que eu tenho notado aqui, né, desde que eu abri aqui, o mercado tá com uma certa volatilidade, viu? Tá lateralizado, né? A gente vê nesse momento aqui Nasdaq caindo 0,01, S&P 0,14, Dow Jones 0,35, Russell no 0 a 0. Mas a gente está vendo um pouco de volatilidade. Acabou de sair uma headline aqui. Estados Unidos propõe renúncia temporária às sanções petrolíferas ao Irã. Ah, isso é bem positivo, hein, pessoal? Isso é bem positivo, viu? Isso aqui é algo que pode trazer uma volatilidade bem positiva aqui para os mercados, tá? Acabou de sair. Nasdaq buscou quase a máxima aí do dia. Vamos ver se isso retoma aí o apetite dos mercados lá fora, tá? Depois de Estados Unidos propõe renúncia temporária às sanções petrolíferas ao Irã. Importante aí, né? Isso abriria espaço para o Irã vender mais, né, do seu petróleo e automaticamente isso é positivo para o mundo todo. O grande problema da guerra é esse, né? Os mercados querem que a guerra acabe exatamente para que o fluxo do petróleo aumente no mundo. E aí, à medida que a gente está vendo uma notícia como essa, acaba sendo, obviamente, muito positivo, tá? Vamos ver se o mercado vai, já nesse momento, retomar a positividade aí como um todo. Aparentemente, é isso que ele está tentando fazer. Máximas aqui buscando a máxima aqui em Nasdaq, né? E assim, pessoal, se isso se confirmar, né, e o sentimento se mantiver aí nessa linha, a abertura de Brasil também tende a ser mais positiva, tá? Isso com certeza vai influenciar o mercado brasileiro. Mas isso fica para daqui a pouco, né? Vamos ver com calma aí como tudo isso vai desembocar. Vamos retomar aqui. A gente tem nesse momento NVIDIA 1,28 de alta. Lembrando que essa semana a gente tem o balanço da NVIDIA que vai sair.
Microsoft 0,50 de queda, Apple 0,25, estava bem mais negativo, tá, o mapa. Ele foi diminuindo, nesse momento, obviamente, a gente ainda tem mais ações importantes em queda, mas a NVIDIA acabou dando uma volta aí significativa, 1,33 aí nesse momento. Vamos ver se vai dar continuidade aí a toda essa positividade, né? O dólar, nesse momento, 0,20 de queda. Na sexta DX, o dólar frente ao euro 0,18, frente ao iene japonês 0,03, frente à libra 0,39, frente ao dólar canadense 0,06, frente à coroa sueca 0,38 e frente ao franco suíço 0,27 de queda. Então, já mostrando aí, corroborando com um cenário mais positivo para as bolsas, né? Lembrando, quando o dólar, né, na correlação primária, um dólar mais fraco, traz uma positividade um pouco maior para as bolsas. O VIX, que também aparece aqui para a gente, nesse momento está 1,52 de alta, mas ele vem caindo, né? Como a gente pode ver, ele já abriu com um gap de alta, ficou aqui lateralizado e agora está querendo perder aqui essas mínimas, o que corroboraria também com um cenário mais positivo para as bolsas. Então, bem importante a gente conseguir enxergar essa movimentação que pode ditar o ritmo aí do dia, depender do quanto o mercado entenda que esse dado, né, essa breaking news aí é positiva. Entre os emergentes, né, o dólar frente ao peso mexicano 0,23 de queda, frente ao dólar canadense 0,20 de queda, frente à lira turca 0,20 de alta, frente à rupa indiana 0,23 de alta, frente ao yuan chinês 0,13 de queda, frente ao range sul-africano 0,40 de queda e frente ao rublo russo 0,65 de queda. Então a gente também consegue ver uma negatividade um pouco maior do dólar frente aos emergentes, mas dentro de uma certa estabilidade, né? Nada ainda, o jogo ainda não está ganho aqui entre os emergentes. Os treasuries, a gente tem o de 2 anos 0,42 de queda, de 10 anos 0,39 de queda, de 30 anos 0,29 de queda, também corroborando com um cenário mais positivo para bolsas. Commodities, o petróleo 0,49 de queda, o Brent, o WTI, né, 0,49, o Brent 0,27 de queda, o ouro caindo nesse momento 0,11 e o minério de ferro fechou negativo 1,11. Vamos dar uma olhadinha o que é dito referente ao petróleo. Petróleo avança acima dos $110 com escalada de tensão no Oriente Médio. Os preços do petróleo seguem em trajetória de alta na segunda-feira, com o Brent acima de $110 por barril. Atentos à escalada das tensões no Oriente Médio, os investidores ampliam aversão a risco. Um ataque com drone provocou um incêndio em uma usina nuclear nos Emirados Árabes, enquanto a Arábia Saudita informou ter interceptado 3 drones, ao mesmo tempo em que Trump alerta que o Irã precisa agir rapidamente para chegar a um acordo. Esse tipo de notícia que a gente acabou de ver corrobora com o cenário direcionando para um acordo. É possível a gente ver aí exatamente isso sendo direcionado, né? Porque à medida que a gente tem esse tipo de notícia, o que corrobora, né? Corrobora que algum acordo, alguma negociação está direcionando para esse tipo de declaração. Então é muito importante a gente ter isso em mente para poder ver quando realmente tudo for declarado, né? Porque não vai ser assim. Até o mercado, dependendo do momento que esteja, pode até realizar, né? Depois dessa movimentação mais forte, a depender de quanto ele fique positivo. Mas, enfim, é importante a gente conseguir enxergar isso, tá? Aí a gente vem para os criptoativos, nesse momento estão um pouco mais negativos, né? Bitcoin 1,45 de queda, Ethereum 2,65 de queda, Cardano 2,06 de queda, Solana 2,07 de queda, Tether 0,01 de queda e XRP 2,15
de queda, também mostrando aí um cenário um pouco mais negativo. Calendário econômico para essa semana, vamos dar uma olhadinha aqui. Para hoje, no calendário econômico, a gente não tem nada muito significativo, né? IBCBR, que vai sair agora às 9 horas da manhã, mas não traz nenhum direcionamento, né? Pensando no mundo como um todo. Para terça-feira, a gente tem alguns dados no Reino Unido, né? Variação do número de desemprego. Aí sim, a gente tem o ADP. Ah, mas esse ADP de amanhã, ele é o ADP semanal. Não traz tanta importância assim, tá, pessoal? Então também não... Venda pendente de moradia também não é um dado extremamente relevante. Então, para amanhã, a gente não tem nos Estados Unidos uma agenda extremamente relevante. No final do dia, a gente tem algumas taxas de empréstimo lá na China. É importante, sim, para a economia chinesa, se houver alguma alteração, mas não tem sido alteradas essas taxas, então muito provavelmente a gente não vai ter nenhum impacto aqui nesse momento, tá? Na quarta-feira, a gente tem índice de preço ao consumidor no Reino Unido, é importante na Europa, índice de preço ao produtor também. Índice de preço ao consumidor do bloco europeu já não é tão relevante, mas vai ter. No período da tarde, na quarta-feira, a gente tem a ata do FONC, né? Importante ver o que vai ser colocado lá na ata. Essa ata pode trazer alguma coisa aí relevante para a gente, vamos acompanhar, tá? Preciso só confirmar que eu sei que a gente vai ter o balanço da NVIDIA. Daqui a pouco a gente entra nos balanços, tá? Para ver que dia exatamente que vai ser. Na quinta-feira, a gente tem PMI da Alemanha. Lá nos Estados Unidos, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. É um dado semi-importante, digamos assim, não é tão relevante, mas é um dado que a gente tem que ficar de olho. PMI, sim, aí sim, né? O PMI industrial, o PMI de setor de serviços, esses PMIs aqui são bem importantes, tá, pessoal? Isso é bem relevante que a gente fique atento. E aí, a gente vem para sexta-feira, alguns dados do Reino Unido e as expectativas de inflação do Fed da Filadélfia. Aí não tem tanta... É um dado semanal, então não tem tanta relevância. Agenda fraca, tá? Agenda fraca, não tende a trazer tanta movimentação. Acho que vai ficar muito aí pelas questões da guerra, pelas questões geopolíticas, né, como um todo, como a gente está vendo. O mercado acabou de subir aí de uma forma bem repentina por conta de uma breaking news, né, da guerra aí. Então, essa semana vai ser uma semana um pouquinho mais parada. E outra coisa importante, né, a gente tem em mente, eu que não estava presente no mercado, o mercado continua rondando as mesmas regiões, tá? Não teve grande diferença. Semana passada foi uma semana um pouco mais negativa, que ficou... ela foi negativa, mas ficou beirando as mesmas regiões de preço. Então, isso significa que não há nenhum direcionamento novo para o mercado. E se não há nenhum direcionamento novo para o mercado tende a ficar um pouco mais lateralizado, né? Claro que vão ter dias que o mercado acaba pegando uma tendência maior, isso é extremamente natural. Mas, de uma forma geral, o que a gente consegue enxergar é que o mercado ainda está esperando muitas definições, né, do que tem para acontecer.
seja geopoliticamente, seja economicamente. E aí, nessa batida, né, de espera, o mercado acaba não tomando uma direção clara. Então, a gente tem que aproveitar exatamente esse momento para atuar nesse formato que o mercado tá nos mostrando, né? Então, fiquem atentos aí em relação a isso. Bom, a gente ainda tem aí 7 minutinhos. Dúvidas, mandem aí no chat. Deixa eu ver se tem alguém mais novo aí com a gente. Beleza. Queria ler aqui algumas coisas que aconteceram no final de semana, para a gente ler exatamente como está aqui no relatório, para vocês terem alguma ideia. Ainda falando sobre a guerra, né? Ó, em entrevista à Fox News, Trump informou que 3 petroleiros chineses carregados com petróleo iraniano conseguiram atravessar Hormuz nessa semana, porque os Estados Unidos permitiram a passagem, querendo mostrar que, na verdade, eles que estão controlando, de fato, o Estreito de Hormuz, né? Isso é importante, mas, assim, nenhuma novidade em relação a isso, né? O Irã, por sua vez, anunciou que prepara um novo mecanismo para administrar o tráfico de Hormuz por meio de rotas designadas, com cobrança de taxas e autorização apenas para embarcações e entidades que cooperem com o regime iraniano. Isso é um outro ponto importante, porque no encontro que o Trump teve com o Xi Jinping, não que a China fez uma declaração, né, expondo exatamente isso, mas o Trump falou bastante que a China mesmo não concorda com a cobrança de tarifas no Estreito de Hormuz. E claro que ela não concorda, porque ela é uma das principais compradoras, né? Uma das não, a principal compradora de petróleo iraniano é a própria China. Então, por óbvio, eles não concordariam com uma cobrança de tarifa. Mas, entre não concordar e entrar numa guerra contra o Irã para isso, são outros 500. Então, é simplesmente uma informação, né, mostrando um descontentamento eventual por parte da China em relação a uma cobrança de tarifa, mas não tem uma efetividade em específico em relação a isso, tá? O Brent acumula cerca de 50% de alta desde o início da guerra, enquanto o mercado segue monitorando o risco de escalada militar, após um ataque com drone provocar incêndio em uma instalação ligada ao setor nuclear dos Emirados Árabes. Foi o ataque que a gente comentou aqui anteriormente. Ao mesmo tempo, fracassam os esforços diplomáticos, uma solução mais ampla. O Paquistão intensificou a mediação entre Washington e Teherã, mas autoridades iranianas afirmam que os Estados Unidos continuam. Na verdade é o seguinte, os Estados Unidos, eles continuam exigindo, impondo, né, situações que o Irã até o momento não estava disposto a aceitar. Se isso vai mudar ou não, a gente não sabe. Esse tipo de notícia que a gente acabou de ver agora pode estar indo nessa direção, né? Como se fosse um ato de boa-fé, né? Para que o Irã acabe aceitando as condições aí dos Estados Unidos. Agora, se isso vai vingar ou não, são outros 500, né? A gente vai ter que aguardar para entender. Mas no mais, pessoal, é exatamente esse o ponto, tá? A gente ainda continua sem nenhum direcionamento lá fora, como a gente viu aqui em relação ao panorama, a gente tem um mercado misto,
mas depois dessa notícia um pouco mais positivo. Se isso vai continuar ou não, a gente ainda não sabe, a gente vai ter que aguardar. Então, tenhamos paciência para uma semana um pouco mais parada também, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em relação ao balanço da NVIDIA. Vamos ver se é quarta ou quinta-feira que vai sair. Quarta-feira, pessoal. Mesmo dia do balanço aí, né? Do balanço não, da ata de reunião lá do FONC, a gente ainda vai ter o balanço da NVIDIA, tá? É o mais relevante aí para a semana. Vamos ver se quinta vai ter algum outro também relevante. Eu acredito que não. O Walmart. O Walmart é importante a gente ficar de olho para entender o consumo americano, né? Mesmo com a inflação subindo, se está tendo alguma mudança na questão do consumo. E só, né? Vai sair na quinta-feira. Então, vamos ficar atentos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, mostrar para... Faz tempo que eu não falo, né? Uma semana. Falar um pouquinho do DT aqui para vocês. Para quem não conhece, o DT é a nossa plataforma de análise de performance, tá, pessoal? Qual que é o objetivo de você utilizar o DT? É você poder entender aonde você está errando dentro do mercado e começar a corrigir esses erros, criando um plano de trade e seguindo o plano que você criou para você começar a entender aonde, começar a melhorar a sua performance, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você consegue conectar a sua conta B3 aqui diretamente no DT. Você tem aqui dentro um acompanhamento, né? Um raio-x de toda a sua performance. Você consegue criar análises personalizadas. Então, você consegue colocar lá a estratégia que você utilizou, como você estava se sentindo e qualquer outra informação importante para que depois você consiga entender se aquilo tem prejudicado ou não o seu operacional e quando ele tem agido corretamente, né, feito você ter uma performance boa e quando você tem tido uma performance ruim por causa daquela informação. Você consegue receber também diariamente o seu panorama, tá? Então, esse aqui é o nosso panorama, que é enviado diariamente para você. O que é o panorama? Basicamente, é um documento, é um plano de trade. É um documento que você recebe todos os dias para você se preparar para o dia. Aquele dia em específico, a característica daquele dia, como que funciona geralmente no seu operacional? Ele te traz um resultado positivo, negativo, né? E isso você consegue ver diretamente no panorama. Como que você normalmente... qual é o tipo de resultado que você tem naquele determinado dia. Então, tipo, segunda-feira da terceira semana do mês, você vai bem ou você vai mal? Lembrando que o mercado financeiro, ele tem as suas janelas por causa de calendário operacional, então a volatilidade muda de uma semana para outra, de um dia para o outro, e isso começa a mostrar padrões do seu operacional. E aí, a partir daí, você consegue entender onde você está errando e corrigir aquele determinado erro, tá? Você também tem o painel de highlights, onde você consegue ver as janelas que você tenha uma performance melhor, as que você tem uma performance pior e você deveria parar de atuar naquela determinada janela. Você consegue ver o risco-retorno das suas operações,
a operação que você mais perdeu, se ela realmente está furando o seu plano de trade, né, o máximo que você está disposto a perder, o dia, se o seu dia está furando o máximo que você está disposto a perder, e assim por diante. Isso aqui é exatamente o bot salva-vidas do trader, porque baseado nisso você consegue começar a fazer as correções necessárias do seu operacional para ir aos poucos evoluindo os seus resultados, tá? Controle de assertividade e relação, que basicamente a sua relação de risco-retorno, quando você tem uma relação de risco-retorno, você precisa, a depender dela, de um determinado específico percentual de assertividade. Então, essa tabela mostra para você, baseado na sua relação de risco-retorno médio, quanto você precisaria ter de assertividade para ficar rentável dentro do mercado, tá? Então, é muito, muito importante aqui para você conseguir ajustar o seu operacional ou o seu risco-retorno ou buscar melhorar a sua assertividade dentro do mercado. Análise de payoff médio, aí é por janela operacional, também mostra quando você tem um risco-retorno melhor, quando você tem um risco-retorno pior, e assim por diante. E aí, para alguns planos, a gente também a gente constrói junto com o trader o plano de trade. Então, aí na telinha de vocês está aparecendo o QR Code. Para quem está aqui na live, consegue se cadastrar gratuitamente por 30 dias no Diário do Trader, certo? Dúvidas, pessoal? Vamos ver como que está sendo a abertura aqui do mercado brasileiro. Bom, a gente teve uma abertura negativa para o dólar, corroborando com aquele cenário que eu havia comentado com vocês, um pouco mais positivo para as bolsas, né? E o Ibov, nesse momento, caindo 0,43. E aí indo, de fato, na contramão do que a gente estava vendo num primeiro momento lá fora, depois da notícia. O que só mostra aquilo que eu comentei com vocês da questão da lateralização. O mercado não tem um direcionamento claro. Algumas notícias podem trazer uma positividade maior, outra uma lateralização. Então, o mercado tende a ficar assim. Pontos importantes tendem a segurar o mercado. Então, obviamente, cada um baseado aí na sua forma de atuar. Fiquem atentos a essas questões, tá? E, obviamente, o próprio balanço da NVIDIA na quarta-feira tende a trazer, eventualmente, né, algum direcionamento para o mercado. Então, também fiquem atentos a isso. Para o pessoal que está aí assistindo, comentem aí quem que já usa o Diário do Trader, para a gente poder falar um pouquinho disso, por favor. A Zaira, Zaira, você que já está aí com a gente há mais tempo, já usa o DT? Quem mais aí está com a gente há mais tempo? Mandem aí no chat para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu atualizar aqui para ver como que veio o IBCBR. IBCBR, para quem não sabe, é uma prévia do PIB, né? Vamos dar uma olhadinha como que ele veio hoje aqui de Brasil. Veio negativo, 0,70. Expectativa era negativo, 0,20. Isso pode estar corroborando aí com esse cenário um pouco mais negativo para as bolsas, né? Para as bolsas, não, para o Ibov aqui dentro.
Outra coisa que, por enquanto, né, assim, em algum momento, acho que semana passada acabou fazendo um pouco de preço, e aí tende a ir reforçando isso com o passar do tempo, é a questão das notícias envolvendo a família Bolsonaro, né? O mercado está acreditando bastante assim, na única força contra, né, na cabeça do mercado, contra o PT, que seria o Bolsonaro, e aí à medida que saem essas notícias ruins contra o Flávio, isso acaba trazendo uma negatividade aí para as bolsas, né? Então a gente viu isso na semana passada, e aí mostra como o cenário está chegando próximo das eleições, tem feito um pouco mais de preço, né? Não que vai direcionar de maneira gigantesca neste momento, mas quanto mais próximo da eleição se chega, mais essas informações vão tomando uma proporção maior. E é importante a gente ter isso em mente para poder interpretar da maneira correta e aproveitar os movimentos, né? Eu não estava aqui na semana passada, mas com certeza aquela notícia envolvendo o repasse de dinheiro lá, a cobrança, né, que o Flávio fez para o Daniel Vorcaro, impactou negativamente os mercados. Então, isso acontece por quê? Porque o mercado entende que, em tese, nesse momento, ele é o único candidato viável para derrotar o PT. E assim, não é uma visão pessoal, tá? Eu estou fazendo uma leitura sobre a interpretação do mercado em relação a isso. E a gente tem que ter essa maturidade para interpretar de forma imparcial esse tipo de questão. E isso vai acontecer com mais frequência quanto mais a gente se aproxima das eleições, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Bom dia, Fernando. Tudo bem, meu querido? Como Fala, é que você tá? Cris, muito bom dia. Tá me ouvindo? Poxa, e aí, rapaz? Voltou dessas férias maravilhosas aí, irmão? Pô, Uma semaninha, mas já dá para renovar, né, um pouquinho. legal, cara, legal. Muito bom. Tava ouvindo aqui, vendo teus gráficos aqui, ouvindo. Maravilha, hein? Agora começando 8h30 da manhã, né, Fernando? Para a galera ter um tempinho ali antes, né? A gente já entrar no mercado aí mostrando o gráfico, né? É isso aí, é isso aí. É importante, né, a gente conseguir se preparar antes da abertura do mercado, né? Quando a gente fala do mercado americano, né, abre às 10h30, mas para quem opera aqui Brasil, faz sentido a gente poder fazer essa preparação antes das 9, né? Então, estaremos aqui Maravilha. até às 9 aqui para a gente poder fazer essa preparação com eles e entender a abertura. Tanto que hoje eu comentei sobre a Ah, possibilidade dessa notícia trazer um viés um pouco mais positivo, se uhum. ela acontecesse lá fora. Não foi o que aconteceu. Nem lá fora, né? Porque não ganhou as máximas e nem aqui dentro. Só o dólar que abriu um pouquinho mais negativo, mas a bolsa acabou abrindo em queda. Então, a gente não teve. E assim, é o que eu comentei, né, Cris? Esse momento traz muita incerteza. E é o mesmo papo que eu estava tendo antes dessa uma semana fora. Fiquei uma semana fora e nada mudou nesse aspecto, né? Continua Verdade. muita incerteza no mercado, uma falta de direcionamento gigantesco, porque existe muita incerteza dos próximos passos. Então, quando o mercado vê uma notícia como essa que acabou de sair sobre uma flexibilização da questão do petróleo iraniano, isso dá um primeiro impulso importante, mas não, pelo menos até o momento, né, não dá continuidade por falta de novos triggers mais consistentes. Qual que seria um trigger consistente? De fato, um acordo final, né, para acabar com a guerra, abrir Hormuz de verdade, né, e não ficar nessas notícias aí, como a gente já viu várias nas últimas semanas falando uma coisa e depois sendo desmentida, né, o mercado está muito arisco em relação a isso. Então, vamos ter que aguardar aí os próximos passos, viu? Maravilha, Fernando. Te vejo amanhã então, né, querido?
Com certeza. Todos os dias aí, 8h30, estaremos aqui. Então tá certo, pessoal. Fernandão com vocês aí arrebentou de manhã. 8h30 amanhã, Fernando tá aí de novo, hein? Valeu, Fernando. Valeu, Cris. Obrigado. Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Beleza, Abraço. querido.